Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, amigão! Então, vamos a mais um exemplo com construção de gráficos de funções modulares. Bem, veja que agora esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a gente não tem só o x aqui dentro da nossa função módulo, mas ele também aparece do lado de fora. Então, quando há essa mistura, ou seja, há essa mistura em relação a módulo de x, a nossa variável x dentro do módulo e fora do módulo, já não fica muito interessante a gente fazer com aqueles esquemas de deslocamentos, como vimos na última videoaula. Aí aqui, amigão, o formato que temos para resolver esse tipo de problema é daquele formato que conhecemos mais tradicional. A gente vai fazer por sentenças. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Só para facilitar, veja que a gente está sempre trabalhando com duas sentenças, não é verdade? A primeira sentença equivale a esse camarada do jeitinho que aparece dentro do módulo. E o resto a gente repete. No caso, repetiremos o x menos 1. Agora teremos uma segunda sentença, onde essa segunda sentença teremos o quê? Menos esse camarada dentro do módulo, menos o x mais 2. Tudo bem? E repetiremos todo o resto que aparece para a gente, mais x mais 1. Com isso daqui, a gente vai desenvolver cada uma dessas contas e a gente vai ter o quê? A gente vai ter cada uma das sentenças que vai ser formada em relação à nossa função f de x. E depois, a partir desse camarada que aparece para a gente dentro do módulo, a gente consegue tirar as nossas condições. Então, resolvendo esse camarada aqui primeiro, o que teremos? X mais x, teremos 2x. 2 menos 1 teremos aqui, mais 1. Perfeito, bacana. Bem, a segunda sentença eu vou colocar aqui abaixo, só para facilitar. Então, a segunda sentença temos ali menos x mais 2. Tudo isso daqui mais x mais 1. Agora, a gente faz o jogo de sinal e depois somamos com esse camarada. Menos com mais fica menos x, com mais x, corta, vai embora. Então, esse x já vai embora com esse x. Menos com mais fica menos 2, menos 2 mais 1 fica pra gente menos 1. Pronto, teremos isso daqui. Percebeu? Opa, é x menos 1, viu? Que eu dei bobeira. Menos 1 e aqui é menos 1 também. Então ficará pra gente menos 2 menos 1, que no final dos cálculos fica menos 3. Então significa que essa daqui vai ser a nossa primeira sentença. E esse camarada aqui vai ser a nossa segunda sentença na hora de fazer aquela montagenzinha. Agora, veja que essa primeira sentença, ela vai ser de acordo com qual condição? Com a condição que o camarada que está dentro do módulo seja maior ou igual a zero. Ou seja, o x mais 2 deva ser maior ou igual a zero. E esse camarada vai ser esse formato que aparece aqui pra gente, contanto que ele seja o quê? Menor do que zero. Ou seja, se o nosso camarada dentro do módulo for menor do que zero, a gente vai utilizar a expressão de baixo. Agora, se o camarada dentro do módulo for maior ou igual a zero, utilizamos essa primeira expressão, que é o formato que encontramos para encontrar o gráfico, encontrar a lei de formação dessas funções aqui que aparece pra gente. Agora, esse 2 positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Com isso, teremos que x deve ser maior ou igual a menos 2. Nesse caso, o 2 positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, teremos que x deva ser menor do que o quê? Menos 2. Tudo bem, beleza isso? Bem, então fizemos aqui no formato em que primeiro encontramos a nossa função e depois encontramos a condição. Mas é interessante quando você estiver fazendo os exercícios, sempre começar primeiramente pela condição. A gente vai perceber na próxima videoaula que se ele colocar várias funções módulos para uma mesma função, aí já é interessante a gente primeiro denotar quais são as condições para a gente ver em quais intervalos valerão cada uma dessas situações. Tudo bem? Então, com isso daqui, a gente pode pegar essa função aqui e transformar nesse formato geral, como uma forma de sentença, onde teremos o quê? A primeira expressão 2x mais 1
quando tivermos essa condição, o x maior ou igual a menos 2. Ou teremos essa expressão do menos 3, quando o nosso x for o quê? Menor do que menos 2. Pronto. Agora, como faremos o gráfico desse camarada? Cara, não vai mudar muita coisa. Desenhamos aqui o nosso eixo y, desenhamos aqui o nosso eixo x. Continuaremos trabalhando com as nossas retinhas aqui. Agora me ajuda. Significa que a partir do 2, ou melhor, a partir do menos 2, a gente vai ter o gráfico dessa função aqui, a função 2x mais 1. Agora, só para a gente saber onde ela vai começar propriamente dito, substitui esse menos 2 aqui nessa função. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 4 mais 1 fica quanto? Menos 3. Então, significa que essa função vai vir aqui, ó. Para x igual a menos 2, teremos aqui o y igual a menos 3. Olha que bacana. Então, veja que esse daqui é o ponto de partida. Que, por sinal, esse ponto de partida dessa reta, menos 3, coincide com o valor de menos 2, menor que menos 2, para essa segunda sentença. Então, significa que essas funções elas são grudadas, são contínuas. Tudo bem? Agora, terminando de desenhar a nossa retinha. Aqui eu quero uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e que tem coeficiente linear igual a 1, ou seja, ela passa no eixo y no valor de uma unidade. Bem, como temos 2 pontos, já é o suficiente para desenhar o gráfico dessa reta. Agora eu vou utilizar isso aqui, né? Só para ficar bonitão. Então, olha o que teremos aqui, ó. Pronto. Então, essa daqui seria a nossa primeira parte do gráfico. Então, isso daqui que eu acabei de desenhar corresponde a essa primeira sentença. A reta y igual a 2x mais 1. Beleza? E veja que seu ponto de partida é a partir do menos 2, como aparece aqui pra gente, para x maior ou igual a menos 2. X maior ou igual a menos 2, temos esse primeiro gráfico. Agora, para o segundo gráfico, eu vou ter y igual a menos 3. Ou seja, é uma função constante, amigão. Uma função constante no menos 3. Então, teremos esse gráfico aqui aparecendo para a gente. Claro que esse gráfico iria continuar, tanto aqui para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Mas é isso daqui que teríamos para esse camaradinha. Mas, Pedrinho, então quer dizer que aqui está aparecendo para mim uma função que está sendo negativa e é módulo? Sim, com certeza. Porque eu tenho um fator fora do módulo aparecendo para a gente. E veja que se você utilizar valores de x já menores que esse camarada aqui, já vai acontecer dele ser negativo. Vamos lá, só para a gente saber direitinho. Perceba que esse ponto, onde ele toca o eixo x, equivale à raiz dessa reta. E isso equivale quando o y é 0. Espera aí, resolver para y igual a 0, para a primeira situação, teremos então 2x mais 1 igual a 0. O 1 positivo passa negativo, 2 multiplicando passa dividindo. Então, significa que teremos ali x igual a menos meio. Ou seja, significa então que a partir do menos meio, obviamente, na verdade até o menos meio, porque a gente vai do menos negativo até esse menos meio, a minha função ela sempre vai ser negativa. Tudo bem? Quer ver? Vamos fazer um teste. Substitua x igual a menos 1. Menos 1 mais 2 fica 1 positivo. Agora aqui, menos 1 com menos 1 fica menos 2. Menos 2 com esse 1 positivo fica quanto? Menos 1. Então veja que esse fator aqui acaba negativando esse camarada que aparece pra gente. Tudo bem? Então esse camarada, só pra gente fechar aqui, essa segunda parte equivale ao gráfico da função y igual a menos 3. É sempre interessante você destacar qual que é cada uma dessas sentenças aqui. Até mesmo numa prova aberta seria legal você sempre colocar essas informações. Então, amigão, ficou claro o que fizemos aqui? Então veja que a ideia é sempre essa. Esse daqui sempre vai ser seu ponto de partida. Você sempre vai pegar ele e sempre vai pegar menos ele. Tudo bem? E depois você faz o quê? Esse camarada maior ou igual a 0 e esse camarada menor do que 0, que seriam as condições para essas sentenças que aparecem para a gente.
Beleza, amigão? Tranquilo isso? Bem, ainda não terminamos aulas de construções de gráficos, beleza? A gente ainda vai trabalhar mais alguma videoaula para isso daqui ficar, ó, show de bola para você, beleza, amigão? Então te aguardo na próxima videoaula. Até mais!